Bom, antes de dar início à mesa de encerramento do simpósio, gostaríamos de convidar todos os que estiverem em Brasília para a nossa confraternização de encerramento do simpósio, hoje a partir das 17 horas. Ela ocorrerá no restaurante Camarada Camarão, no Shopping ID, na Asa Norte, em Brasília. Haverá espaço para venda e autógrafos de alguns dos livros lançados no simpósio. Esperamos encontrar muitos de vocês por lá. Agora, teremos a mesa de encerramento do evento, para a qual contaremos com a presença da professora doutora Albertina Mithans Martins, representando a coordenação geral do evento, do professor Jorge Barramondes Leal, representando a Comissão de Apoio Interinstitucional Ibero-Americana do Simpósio, do professor doutor Daniel Magalhães Goulart, coordenador da comissão organizadora do simpósio, e da professora doutora Maristela Rossato, coordenadora da comissão científica do simpósio. Passamos a palavra, então, à professora doutora Albertina Mithans Martins, que irá conduzir a mesa de encerramento do simpósio. Microfone, Albertina. Ainda não te escutamos, professora Albertina. ¿Ya me escuchan? Agora sim. Ahora sí. Comienzo de nuevo. Buenos días a todas y a todos. Damos inicio a la mesa de clausura de nuestro segundo simposio iberoamericano y cuarto simposio nacional de epistemología cualitativa y teoría de la subjetividad. Inicialmente hará uso de la palabra el doctor Daniel Goulart, coordinador de la comisión organizadora. Bom dia a todas e todos. Chegamos ao final dessa quarta edição desse simpósio, que a cada dia vai se tornando histórico e parte da trajetória de tantas pessoas. Em nome das comissões de trabalho do simpósio, eu gostaria de agradecer a presença, a confiança e a participação ativa de cada um de vocês. Todo o trabalho, né, realizado ao longo de, no mínimo, 12 meses de intenso esforço coletivo, né, de mobilização crescente, ele somente se realiza e ganha vida em função do que a gente consegue fazer junto, né, de concretizar nessas atividades que conformam o nosso evento. Esse é um evento amplo, né, abrangente, não apenas pela dimensão dos eixos temáticos que o constituem, mas pela quantidade, pela complexidade de atividades que o conformam. Costumo dizer que o simpósio abriga vários eventos dentro de um só, né? A minha esposa, Juliana, brinca dizendo que ele não dura 4 dias, como a gente divulga, mas ele dura um semestre inteiro. E se a gente contar preparação, reuniões, né, atividades prévias, avaliação, desdobramentos, o simpósio é um ato contínuo no tempo. E recapitulando, né, acho que é importante isso, as atividades preparatórias, pré-simpósios, atividades centrais do simpósio, olha o que a gente teve. Uma atividade de lançamento do site em maio de 2023, que já implicou a apresentação e discussão introdutória sobre a edição atual, contando com a participação de cerca de 100 de pessoas implicadas com o evento. Tivemos um curso online e gratuito intitulado Introdução à Epistemologia Qualitativa e à Metodologia Construtiva Interpretativa de Fernando Gonzalez Rey, ministrado pelo professor José Fernando Patinho Torres, ao longo de 4 sessões com frequência semanal em agosto e setembro, que contou com a inscrição de 1.200 pessoas. Tivemos um colégio doutoral no mês de setembro, que contou com a participação de 25 doutorandos e mestrando, 8 professores doutores como debatedores e uma palestrante, contabilizando 3 dias de intenso trabalho. Tivemos 6 cursos de curta duração, que foram distribuídos ao longo de 2 dias no início de outubro, também de intenso trabalho. E, mais especificamente, nos 4 dias centrais do simpósio, nós tivemos mesa de abertura do simpósio, mesa redonda inaugural,
3 mesas redondas temáticas, 21 grupos de discussão temática, sessão de lançamento de livros, atividade com trechos de vídeos de Fernando Gonzalez Rey e agora essa mesa de encerramento. E eu gostaria de destacar alguns aspectos inovadores dessa 4ª edição em relação às anteriores. O tema dessa edição foi Teoria da Subjetividade e Epistemologia Qualitativa nas práticas profissionais e nas pesquisas em diferentes contextos, de modo que, pela primeira vez, a prática profissional foi enfatizada em primeiro plano. Outra inovação foi a realização do colégio doutoral, que teve por objetivo possibilitar o debate reflexivo e a discussão sobre questões teórico-metodológicas dos trabalhos de doutorandos e mestrandos a partir do 3º semestre dos seus cursos, com debatedores especialistas no referencial teórico e que foram também, enfim, algo novo, né, que a gente introduziu como uma nova atividade que eu sinto que veio para ficar. Destaco a mudança na conformação e na lógica da mesa de abertura do simpósio, que, junto com o representante da coordenação geral, contou com representantes das diferentes regiões do Brasil, da América do Sul, da América Central e do Caribe e da região ibérica, abordando a difusão e o valor do referencial da teoria da subjetividade em suas respectivas regiões. Também destaco a ampliação dos eixos temáticos do evento em relação aos simpósios anteriores, que é uma expressão da própria ampliação da influência da teoria da subjetividade em novos campos. E, por fim, eu destaco a oportunidade que a gente teve ontem, né, de ter uma atividade na qual pudemos ver e ouvir Fernando Gonzalez Rey, gravações de vídeos dele em relação ao tema central do evento, construindo uma discussão em torno desse conteúdo, algo que foi certamente muito rico e marcante para quem participou. E esse conjunto de atividades, de aspectos inovadores, permitiram, em nossa opinião, que os objetivos dessa 4ª edição do simpósio, que estão apresentados, né, na página principal do evento, não vou me referir a cada um deles, que eles fossem plenamente cumpridos, né? Realizamos essa edição pela 2ª vez na modalidade virtual, né, algo a se pensar, o que representa vantagens e facilidades por um lado e grandes desafios por outro. A principal razão pela qual a gente optou pela manutenção do formato online foi viabilizar maior participação dos colegas ibero-americanos de fora do Brasil, tendo em vista os atuais preços restritivos das passagens aéreas. E, de fato, foi incrível, né? Eu acho a gente contar novamente com a participação de pessoas de tantos lugares, estados, países diferentes, sem precisarmos sair de casa, né? Por outro lado, sentimos, talvez ainda mais que na primeira vez, não contarmos com abraços, com boas risadas, com momentos entre as sessões, né? Esses momentos de intervalo que vão constituindo de forma tão bonita a dimensão afetiva de um encontro como esse. Um aspecto desafiador de fazer um evento virtual como esse é que ele somente cumpre os objetivos dele com a participação engajada e ativa dos participantes. E a gente sabe que os eventos virtuais, à diferença dos presenciais, eles concorrem, né, com as atividades do cotidiano, doméstico, de trabalho, né? E tivemos, né, inicialmente o receio de termos atividades esvaziadas, com pouca participação, e felizmente isso não ocorreu, né, a nossa avaliação. Nas atividades da manhã, a gente teve uma participação expressiva em todas as atividades, né? Tivemos períodos em que cerca de 130 pessoas, 140 pessoas participaram ao mesmo tempo com a gente. Nesse sábado de encerramento, tivemos mais de 100 pessoas conectadas ao mesmo tempo. Nos grupos de discussão temática, como a Maristela vai abordar, também houve ampla participação, discussões vivas, estimulantes. E isso só foi possível pelo fato de vocês, né, queridos e queridas participantes, terem acolhido e topado o nosso convite para mergulhar com a gente nesses dias de reflexão, de aprendizado, em termos numéricos, para vocês terem uma ideia. Tivemos nessa 4ª edição do evento a maior participação registrada até hoje, né? A gente teve 481 inscrições,
dos quais aproximadamente 65% são provenientes do Brasil e 35% provenientes de outros países, né? Isso indica um aumento da porcentagem de participantes de fora do Brasil, o que muito nos alegra, né? Contamos com a participação de pessoas provenientes de 13 países diferentes e de 147 instituições diferentes. E eu gostaria de destacar a acolhida, o entusiasmo e a participação dos colegas provenientes de Cuba, que cresceram significativamente, né, o que fica expresso no aumento, tanto no número de inscrições, quanto também no número de trabalhos enviados, né? Foram 93 pessoas inscritas de Cuba, vários foram os desafios de conexão, não puderam estar com a gente na maior parte do tempo nas sessões de Zoom, né? Mas a gente buscava alternativas a isso. Muitas vezes não tivemos a comunicação que gostaríamos, né, nos grupos de discussão, mas em meio aos desafios a gente foi gerando recursos também para superar as adversidades e estarmos juntos, né, de diferentes formas. Eu sinto que essa acolhida da teoria da subjetividade, da epistemologia qualitativa em Cuba, sobretudo por jovens pesquisadores e profissionais, deixaria o Fernando muito feliz e orgulhoso do que temos construído, porque, de fato, um dos sonhos no final da vida dele era estar mais próximo dos estudantes e jovens pesquisadores e profissionais do seu amado país de origem. Enfim, a concretização de cada momento, né, de cada atividade, de cada passo dessa jornada, implicou um trabalho de meses a fio, né, e foi realizado a várias mãos, né, de modo que eu não poderia deixar de agradecer, em nome da coordenação geral, da comissão científica e da comissão organizadora do simpósio, a quem tornou isso possível. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por todo o empenho, dedicação e compromisso das comissões de trabalho do evento. Foram 129 pessoas que compuseram essas comissões de trabalho e contribuíram de formas diversas, né, ao longo dessa construção. A coordenação geral do evento assumiu a dianteira de forma atenta, estratégica, participativa, em todas as principais definições do evento. Destaco, sem lugar a dúvidas, né, o lugar da nossa querida professora Albertina Mitrans Martínez, por gerar tantas ideias inspiradas, inspiradoras ao longo de todo o processo, né? Ideias que inicialmente são só dela e que só ela é capaz de gerar, né? Mas que pouco a pouco vão tomando forma múltipla, né? No nosso trabalho, na nossa comunicação, nas atividades que concretizamos, né? Ainda que ela tenha preferido se manter mais nos bastidores do que nas outras edições, e claro que a gente sentiu falta, né, dela não estar como palestrante nessa edição do simpósio. Ela trabalhou muito, de forma meticulosa, atenta, afetiva, no acompanhamento das principais ações dessa construção, né? E Albertina, ao lado do Fernando, você é e seguirá sendo a nossa maior inspiração. A comissão científica, em especial a coordenadora, professora Maristela Rossato, e a coordenadora adjunta, professora Wilza Ramos, né, ao lado de uma sólida equipe de apoio, né, que não só de apoio à equipe também, que trabalhou nas revisões dos trabalhos, que trabalhou incansavelmente também nas diversas frentes que compõem a comissão científica, né? De fato, foi uma comissão que trabalhou incansavelmente na construção, na organização, na formação e publicação, né, de todas as dimensões científicas do evento. Agradeço muito pela parceria, pelas trocas de ideia ao longo de todo o processo. As comissões de apoio ibero-americana e comissão de apoio brasileira, né, fizeram um trabalho importantíssimo, tanto no apoio entusiasmado, na mobilização de seus grupos de pesquisa, na divulgação das atividades, na participação engajada, interessada, parceira em todas as atividades que a gente teve, né? Foi muito bom estarmos acompanhados por muitos de vocês nesse percurso. E gostaríamos, né, de fazer também uma homenagem ao nosso querido colega Luiz Flores Alarcón, que foi professor da Universidade de São Buenaventura, com sede em Bogotá, que compunha a Comissão de Apoio Ibero-Americana e que faleceu no dia 12 de setembro desse ano, no processo de construção do simpósio, né, processo no qual trocamos ideias entusiasmadas sobre a participação dele no evento, em outras ações vinculadas ao grupo de trabalho Psicologia, História Cultural e Subjetividade da Sociedade Interamericana de Psicologia.
Somos gratos, né, por essas trocas e lamentamos não termos tido tempo para concretizar muitos dos planos que a gente tinha no horizonte. Agradecemos enormemente o grupo coeso, trabalhador e fraterno que construímos no âmbito da comissão organizadora, né? Eu coordenei ao lado do professor José Fernando Patinho, meu parceiro e amigo de todas as horas, especialmente das horas mais importantes, uma equipe vibrante, criativa, leal, muito comprometida com as várias frentes de trabalho que a gente assumiu, né? De forma mais específica, a gente agradece a comissão, a subcomissão de divulgação e comunicação, a subcomissão de tradução do conteúdo ao espanhol, a subcomissão de inscrições, subcomissão de editais, a subcomissão de orientações à monitoria e a subcomissão de construção do vídeo de Fernando Gonzalez Rey, por fim, a subcomissão do cerimonial. Então, imagina quantas frentes de trabalho, né? Como em 2021, eu faço um agradecimento especial ao Bruno Kobuth por toda a parte de criação estética do site, né, de tantos documentos que foram circulados ao longo desses meses. Isso vai criando uma identidade visual do nosso evento também, e ele realizou incansavelmente um trabalho muito comprometido de qualidade ímpar. E agradeço muito ao Senat, né, que nos apoiou pela segunda vez de forma cuidadosa e parceira em toda a produção do evento, né, especialmente ao Pablo Valente, o Adelmo Filho e a Thalia Nevert, que tiveram conosco em todos os momentos dessa construção. E, claro, também, né, não poderia ser diferente, agradecemos muito profundamente a todos os palestrantes, debatedores, coordenadores, autores e organizadores de livros lançados, e também a cada um dos monitores, né, que tornaram possível termos vivido tudo o que vivenciamos nesses dias de intensas, né, e várias atividades que foram mencionadas. Estejam certos, né, todas e todos que estão aqui, de que para cada uma das dezenas de atividades que tivemos foram necessárias muitas, mas muitas horas, né, de estudo, preparação, organização, reuniões, para chegarmos ao que chegamos. E muito obrigado, né, por a gente estar e seguir junto. Isso é muito importante e é emocionante a gente chegar nesse momento. E, por fim, eu gostaria de estimular, né, que visitem, revisitem, estudem, utilizem e difundam todo o conteúdo disponível no site do Fernando, bem como nos canais do YouTube, né, os canais do YouTube do próprio Fernando, que tem várias palestras, mesas redondas, que ele participou ao longo do tempo, que foi o material que a gente extraiu para a construção daquele vídeo, e também os canais de YouTube do próprio simpósio, né, que vai sendo também aí um acervo público dessa qualidade toda que a gente tem a oportunidade de vivenciar a cada 2 anos. O contínuo estudo, aprofundamento e elaboração, né, do referencial e a partir desse referencial, né, da teoria da subjetividade, eu acho que é tanto uma via para já irmos construindo o 5º simpósio em 2025, a partir de hoje, né, como uma forma de homenagear o legado de Fernando Gonzalez Rey, que nos inspira permanentemente à contínua criação. E eu desejo, né, profundamente que a sua trajetória, a trajetória dele, né, como pessoa, como autor, nos inspire a seguir adiante cultivando o mesmo espírito ousado e inovador que fez essa trajetória chegar até aqui hoje com a gente. Muito obrigado e até a próxima, gente. Muchas gracias, Daniel, por el balance del amplio trabajo realizado, de las sensibles palabras en relación a Fernando, en relación a mí, y muy especialmente por el reconocimiento a todos los que hicieron posible este evento. Le paso ahora la palabra a la doctora Maristela Rosato, coordinadora de la Comisión Científica. Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigada, Albertina. Como eu vou apresentar para vocês a sistematização dos grupos, das relatorias dos grupos de discussão, eu preparei uma apresentação para que vocês pudessem acompanhar.
Alguém só me sinaliza se a apresentação está ok? Já está ok, Maristela. Estamos vendo. Ok, obrigada, Daniel. Então, nesse simpósio, é, desculpa, inicialmente eu queria reiterar as palavras de agradecimento do Daniel em relação a todo o trabalho de todas as comissões científicas. Realmente, desde 2017, esse simpósio ele tem exigido basicamente um ano de trabalho, organização e execução, com múltiplas frentes de trabalho, e nesse de 2023 não foi diferente. As primeiras reuniões que nós fizemos foi ainda no final do ano de 2022, na concepção do trabalho desse simpósio de 2023. Eu começo destacando, então, que na comissão científica nós tivemos 12 universidades. Compartilhar novamente. Agora sim, obrigada, Natália. Nós tivemos 12 instituições e universidades envolvidas das mais diferentes regiões do país, eu não vou nominá-las, mas fica aqui o meu expresso agradecimento ao trabalho da comissão, aos membros da comissão científica, na avaliação dos trabalhos do colégio doutoral, na avaliação dos trabalhos dos grupos de discussão que foram discutidos ao longo das 3 sessões, conforme eu vou apresentar na sequência. Nessa edição de 2023, Daniel também já comentou, nós tivemos uma ampliação dos grupos de discussão temática, reformulando algumas ideias, juntando outras, com base na experiência dos simpósios anteriores. Então, a gente fez uma reorganização que, na minha avaliação, funcionou muito bem, mais uma vez evidenciando como que diferentes temáticas têm conseguido dialogar com a teoria da subjetividade, a epistemologia qualitativa e a metodologia construtiva interpretativa. Nós tivemos, então, 263 trabalhos submetidos, sendo aceitos 233 trabalhos, e aqui nós podemos ver uma distribuição, né, nesse gráfico da direita, uma distribuição por idioma, e a gente destaca ainda que houve, acho que é interessante nós observarmos aqui como a busca pelo espaço dos grupos de discussão para compartilhamento e discussão dos trabalhos tem aumentado ao longo das 4 edições do simpósio. Nós começamos com 110 trabalhos em 2017, numa sessão de apresentação de pôster, quem esteve presente vai lembrar disso, e avançando, né, para 2023 no nosso simpósio com 233 trabalhos aceitos. Nessa edição de 2023, nós tivemos, então, daqueles 13 eixos temáticos, muitos deles nós tivemos uma procura bastante grande, como é já tradição desde o primeiro simpósio, a exemplo do eixo temático de formação profissional, formação docente, que desde o primeiro simpósio, lá em 2017, tem sido o eixo temático mais procurado. Nós tivemos nesse simpósio de 2023, só neste eixo, 45 trabalhos aprovados, e isso fez com que nós dividíssemos os eixos temáticos em vários subgrupos. Então, daqueles 23 eixos temáticos, nós tivemos 21 grupos de discussão. Daqueles 3 eixos temáticos, tivemos 21 grupos de discussão. Então, com 21 professores coordenadores, tivemos a atuação de 27 professores e estudantes que atuaram como relatores e 26 estudantes que atuaram como monitores. E aqui eu já quero deixar registrado um agradecimento bastante especial à trajetória que nós tivemos de orientação, até formativa desses professores coordenadores, e o empenho que eles tiveram na preparação, no estudo dos resumos, uma longa trajetória que nós fizemos ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro, e também um agradecimento bastante especial pela celeridade, pela rapidez com que foi feita ontem, no final da tarde, a consolidação das sínteses de cada grupo de discussão, que me possibilitou, ao longo da noite, agora no final da manhã, fazer a consolidação final, que eu vou apresentar para vocês na sequência. Ao longo dos três encontros dos grupos de discussão temática, nós tivemos uma variação de participação de pessoas nas sessões, de 4 a 20 pessoas,
E essa variação, ela se dá muito em função do número de trabalhos também de cada eixo temático. Bom, então eu começo a partir de agora a apresentar para vocês uma síntese dos principais temas debatidos ao longo das sessões, nessa interface com os temas centrais e as questões problematizadoras que foram levantadas. Eu coloco aqui em português e em espanhol, para que todos possam também acompanhar a leitura. Então, nessa síntese final dos principais temas debatidos, eu destaco a indissociabilidade entre teoria da subjetividade, epistemologia qualitativa e metodologia construtiva e interpretativa, o valor dos princípios da epistemologia qualitativa para o estudo da subjetividade nos diferentes contextos da vida humana, a epistemologia qualitativa com propósito ético na produção do conhecimento, a construção e utilização de instrumentos de pesquisa como recursos criativos para a consolidação de modelos teóricos, a valorização do pesquisador como responsável pela construção e interpretação das informações produzidas, a importância da personalização do conhecimento na elaboração de propostas de formação profissional, as relações sociais como espaços de produção subjetiva, com presença marcante na prática profissional, o valor da comunicação dialógica como recurso à prática profissional implicada subjetivamente à transformação social, a criação de espaços de subjetivação que valorizem as ações, relações e expressões favorecedoras de inovação e emergência do sujeito, o valor da subjetividade social dos espaços sociais no processo de desenvolvimento subjetivo individual, a constituição mútua e recursiva entre a subjetividade social e a subjetividade individual, o valor da categoria subjetividade social na compreensão da dimensão social de temáticas emergentes e de políticas públicas, o valor da teoria da subjetividade na superação de teorias tradicionais que colocam limites ao processo de desenvolvimento humano e inviabilizam o reconhecimento do caráter gerador da pessoa, e, por fim, a singularidade ontológica que constitui e representa a teoria da subjetividade. Então, numa síntese do trabalho realizado nos 13 eixos temáticos, eu extraí essas ideias, que foram ideias que eu fui reconhecendo numa análise integrativa, que perpassaram os eixos. Claro que em cada eixo houveram especificidades dentro das temáticas, mas a ideia aqui foi justamente trazer uma construção ampla e integrativa. Dando continuidade a essa síntese final das discussões dos grupos de trabalho, eu destaco agora problemas, dificuldades e desafios que foram identificados. Eu não coloquei aqui, mas para além de problemas de conexão que a gente tem enfrentado sempre, mas aqui eu trago justamente questões, problemas, dificuldades e desafios numa perspectiva teórica, epistemológica e metodológica. Então, eu destaco a complexidade da epistemologia qualitativa e como ela se expressa na metodologia construtiva e interpretativa, a compreensão do processo construtivo e interpretativo na pesquisa e na prática profissional, o diálogo entre a teoria da subjetividade e outros referenciais para avançar em diferentes problemáticas e contextos, o problema da formação teórica, epistemológica e metodológica de pesquisadores e profissionais que atuam em contextos diversos, o reconhecimento do alcance e dos limites do referencial teórico da subjetividade e o aprimoramento da compreensão de como um referencial teórico pode se expressar na prática profissional. E, para concluir essa síntese, eu trago, então, propostas que os grupos também foram apresentando de ações futuras, propostas de investigação, formação,
formação de grupos. Então, eu destaco promover maior disseminação e consolidação da formação de formadores no referencial da teoria, da epistemologia, da metodologia, promover a inserção de profissionais de referência em diferentes espaços de políticas públicas, oferecer grupos de estudo e cursos do referencial para pessoas fora do contexto acadêmico, apoiar e manter um diálogo e interação com outras matrizes teóricas, apoiando e incentivando pesquisas interdisciplinares em temáticas diversas, criar espaços continuados de aperfeiçoamento epistemológico, metodológico, em diferentes contextos socio-relacionais emergentes, criar espaços permanentes de discussão, possibilitando o debate teórico e uma articulação maior entre pesquisadores, profissionais e estudantes, e oferecer encontros regionais para divulgação e aprofundamento no referencial, para além daquilo que acontece no ano em que nós trabalhamos no simpósio. Para concluir, eu quero reiterar mais uma vez o meu agradecimento ao trabalho de todas as pessoas envolvidas nas mais diversas comissões, todas as pessoas da comissão geral, da comissão organizadora e da comissão científica, e também um agradecimento especial à parceria com a professora Wilsa, na coordenação da comissão científica, e de modo bastante particular, eu quero fazer aqui um agradecimento à comissão de apoio. Acho que cortou, né, a conexão dela. Vamos esperar um pouquinho. Vocês me ouvem? Agora sim, Só me se digam até onde, cortou. só me digam até onde que vocês ouviram. Você ia fazer o agradecimento à comissão de apoio. Ah, ok. Então, já não parei bem na hora, então. Então, não vou projetar novamente. Só um agradecimento especial, então, à comissão de apoio da comissão científica, que eu sempre falo que, com muito orgulho, digo que são as minhas queridas doutorandas e pós-doutorandas, que abdicaram do tempo de trabalho, da elaboração de suas teses, para que pudesse realmente servir de apoio. Em muitos momentos foram literalmente os meus braços, na consolidação e na condução de todas as atividades da comissão científica. Então, um agradecimento bastante especial, Elaine, Larissa, Luciana, Roberta, Estela, Thelma Ceruti, Thelma Lopes, por essa parceria incansável que vocês têm comigo. E eu quero concluir, então, com uma frase do Fernando González Reis, onde ele diz que o sujeito se exerce na legitimidade de seu pensamento, de sua reflexão e das decisões por ele tomadas. Por elas, ele entra na dinâmica complexa da vida social. O indivíduo, em sua vida social, tem duas opções: subordinar-se às várias ordens que caracterizam a institucionalização dos espaços em que se desenvolve, ou gerar alternativas que lhe permitam opções singulares dentro de sua socialização nesses espaços. Essa é uma citação da obra do Fernando González Reis, Social na Psicologia, Psicologia Social, de 2004. Com isso, eu encerro a minha participação nesse simpósio de 2023, com um agradecimento bastante especial também a todas as pessoas participantes do simpósio que, mais uma vez, confiaram e reconheceram neste evento um espaço de aprendizado. Muito obrigada. Albertina?
Foi a vez dela de ter a queda. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, a Albertina me pediu por WhatsApp que dessemos sequência com Jorge. Tá com você, Jorge. Ok, se nos extravió Albertina. ¿Eh? Bueno, muy buenos días a todas y todos quienes hoy nos acompañan en esta mesa. Un saludo muy especial a Albertina, Daniela, José Fernando y Maristela, caras visibles de un enorme, tremendo grupo de trabajo que hay evidenciado en lo que ahí refirió Daniel y Maristela, que ha hecho posible la realización de este segundo simposio iberoamericano de epistemología cualitativa y teoría de la subjetividad, organizado en el seno de esta casa de estudios, la Universidad de Brasilia, en ese hermoso país que es Brasil y que cuando sea presencial vamos a ir a visitarlo. Posicionar una mirada externa, en este caso desde el mundo hispanoparlante, puede ser un ejercicio potente que permita una perspectiva con la cual identificar fortalezas y debilidades acerca de este proceso que recién hemos vivenciado, ¿cierto? O también puede resultar en una injusticia enorme producto de una visión sesgada que no hará justicia a todo el esfuerzo, la dedicación y el conocimiento puestos en este objetivo, sobre todo después de escuchar los reportes ahí de Daniel y Maristela sobre la organización, los participantes, las materias abordadas, que creo que el trabajo ha sido enorme y muy bien realizado. Bueno, dicho esto, intentaré arrojar algunas luces acerca de cómo yo he vivenciado este simposio y de la forma en que este me ha impresionado, ¿no? La teoría de la subjetividad llevada adelante por Fernando González Rey, Albertina Millan Martínez y este tremendo grupo de trabajo o equipo de trabajo es una teoría que hoy no merece dudas en cuanto a su potencia en el desdoblamiento y generatividad de conocimiento en el ámbito de la psicología, la educación y otros campos de aplicación que hemos podido ir viendo en este simposio. Por lo mismo, la responsabilidad que han tomado a la hora de posicionarla en el concierto mundial, partiendo por el ámbito iberoamericano, es una tarea, por decirlo menos, titánica, digamos. Sin embargo, actividades como este simposio recién finalizado van en esa línea y de una muy buena manera, dando cumplimiento hacia los objetivos y las metas propuestas al respecto. Como aspectos a destacar, yo relevaría algunos, entre muchos, dejo aclarado eso. Que el simposio no haya sido solo una actividad puntual, aunque eso reporte, como dice Daniel, un tremendo trabajo. No ha sido un espacio puntual en 1, 2, 3 o 4 días de realización, más bien es percibido como un proceso de actividades concatenadas en que cada una de ellas iba llevando a la siguiente, respetando siempre una lógica de coherencia y una lógica de profundización de las temáticas abordadas, tales como el lanzamiento del site, cursos introductorios, cursos de contenido específico a los cuales pudimos asistir, los que iban llevando a un desenlace representado en las mesas temáticas de trabajo, ya mucho más masivas y generadoras de debate, permitiendo en su generalidad vivenciar un espacio amplio y ameno que permite ir apropiando el conocimiento vertido ahí a un ritmo y a una profundidad muy necesaria para poder hacer lo propio. ¿Mm? Otro punto a destacar o a considerar es el formato de discusión de las mesas temáticas que creo permite llevar a cabo un objetivo propuesto desde la teoría de la subjetividad en relación con la apertura al diálogo con otras corrientes de pensamientos para el crecimiento mutuo. Creo que se ha cumplido bastante bien. También, de igual importancia, dichas mesas representan la aplicación de la teoría, siempre mayormente abstracta, ¿cierto?, en campos específicos, como pudimos ver en la mesa de educación, la mesa jurídica y la recientemente finalizada mesa de la salud mental del ámbito de la intervención psicoterapéutica.
Y esta abstracción que es la teoría se puede ver muy bien ahí aplicada en sus aspectos conceptuales e interventivos. ¿Mm? Representando una propuesta que coloca en la calle, en el vivir, en el vivenciar, la abstracción teórica, generando así mayor inteligibilidad acerca de la experiencia humana en sus dimensiones tanto individuales como sociales. ¿Mm? Otro punto de muchos, insisto, aquí es un resumen muy breve y sucinto, otro punto de importancia estaría representado también en la integración de culturas diversas en un espacio de reflexión como es la teoría de la subjetividad, la cual en este espacio del simposio se llevó a cabo de una manera magistral por medio de una correcta comunicación en que no ha sido barrera el lenguaje. ¿Mm? Digo esto porque a pesar de que en el simposio han convivido dos lenguas, aunque con una base común a veces muy distinta, la organización se ha encargado de hacer de ello una oportunidad de generar una mutua comprensión. ¿Mm? Finalmente, como aspecto a relevar, agradecer lo expedito de los canales de comunicación digitales puestos en marcha antes, durante y seguramente posterior al simposio, representados en canales de comunicación tales como mails, WhatsApp, plataformas digitales, libros digitales y otros, que han sido de tanta calidad y eficacia que creo que han representado el soporte y entramado en donde todo esto se ha podido articular y se ha podido hacer posible. En un mundo en que ya la virtualidad ha ocupado espacios antes insospechados. ¿Mm? Ahora, como aspectos no a mejorar, sino que a ampliar, podría mencionar un par. Mencionaría primero la idea de generar nuevos espacios para la teoría más allá del ámbito universitario y de investigación, en alianza con instituciones de orden privado en los distintos ámbitos de aplicación de la misma que se han evidenciado aquí en el simposio y que creo que generaría mayor impacto, mayor divulgación, además de un enriquecimiento mutuo. Y finalmente relevar la importancia de realizar un esfuerzo por la presencialidad, ya para el próximo simposio, como un espacio de diálogo que permite relaciones más estrechas y generativas, fundamentadas en la expresión de nuestra afectividad. Muchas gracias, Daniel, y a todos. Realmente, George, muchas gracias por tus reflexivas y también estimulantes. Realmente nos has ayudado mucho en este simposio. En síntesis, se ha presentado un balance del trabajo realizado, de los resultados obtenidos, de los desafíos enfrentados. También se ha hecho un justo reconocimiento, tanto en las palabras de Daniel como en las de Maristela, a todos y a todas quienes con su esfuerzo, dedicación y entrega han hecho posible este evento. En nombre de mis colegas de la Coordinación General, la doctora María Carmen Caca, el doctor Roberto Fuentes, quienes han sido mis compañeros en esta jornada, ratifico ese merecido reconocimiento a todos los grupos, comisiones y colegas mencionados y les expreso nuestra más sentida gratitud. Considero justo también en este momento resaltar nuestro reconocimiento especial a Daniel como coordinador de la y a Maristela como coordinadora de la comisión. Ambos trabajan incansablemente durante meses con sus respectivos equipos para hacer posible que nuestros... Y un agradecimiento a todos que con sus trabajos, sus preguntas, sus problematizaciones y su presencia activa y comprometida contribuyen significativamente a mantener vivo el legado de Fernando y de su obra. Nos sentimos satisfechos de que, inclusive con los desafíos de la virtualidad,
Nuestro simposio se ha mantenido como un importante espacio de reflexión, de debate, de creación de nuevos vínculos de amistad y de trabajo, y especialmente de aprendizaje para muchos de los que hemos participado. En el mes de noviembre haremos una o más reuniones para evaluar con tranquilidad y con profundidad los resultados del simposio. Puntos fuertes y débiles, errores, los temas más polémicos, los que merecen mayor debate y desarrollo. Y analizaremos también la capilaridad que la teoría de la subjetividad, la epistemología cualitativa y la metodología constructivo-interpretativa están teniendo en diferentes campos de investigación y de prácticas y en diferentes textos y regiones. Todo con el objetivo de definir los próximos pasos en la construcción de agenda de trabajo de continuidad y a la vez de preparación para el simposio iberoamericano y quinto simposio nacional de epistemología cualitativa y teoría de la subjetividad que planeamos octubre del 2025, ya posiblemente anterior, titulada la obra de Fernando González Rey, Génesis, Desarrollo y Desafíos Actuales, presenté lo que consideraba los principales desafíos teóricos y metodológicos que el estado del desarrollo de la teoría nos presentaba. Esos importantes desafíos se mantienen y se han ido desdoblando y precisando de forma significativa a partir de los estudios y debates que durante estos 2 últimos años hemos tenido en nuestro grupo de estudio y trabajo subjetividad, teoría, epistemología y metodología. Pero también a partir de los desafíos identificados en los grupos de discusión de ese simposio, lo que le confiere a nuestros eventos un importante valor para el avance de la teoría. Confiamos en que desafíos identificados en los grupos de discusión de esta edición, así como los que aparecen de forma indirecta en alguna de las preguntas de los chats y de los trabajos compartidos, contribuyan también en la precisión y ampliación del conjunto de desafíos que tenemos que enfrentar, muchos de los cuales están siendo ya enfrentados por ustedes en sus investigaciones y en sus prácticas, lo que contribuye a mantener la teoría de la subjetividad en constante transformación y desarrollo, lo que es esperado de una teoría abierta, como Fernando siempre la concibió. También en esa conferencia hice referencia a que además de los desafíos teóricos y metodológicos identificados, el principal desafío que se presentaba para la teoría de la subjetividad era su propia continuidad. Y en este sentido quiero resaltar algo que se ha hecho evidente en esta edición del simposio: la importancia de la práctica profesional para la continuidad de la teoría. Cada vez estoy más convencida de que las prácticas profesionales innovadoras y exitosas que el referente de la teoría de la subjetividad hace posible constituyen una importantísima vía para que la teoría se mantenga viva. Eso por 2 razones principales. Por una parte, porque las prácticas profesionales, de la misma forma que el trabajo de campo en las investigaciones, tensiona constantemente la teoría y le impone nuevos y crecientes desafíos. Y por otra parte, porque esas prácticas profesionales
para su efectiva introducción en contextos cada vez más amplios, demanda estrategias de formación profesional en las cuales la teoría de la subjetividad se hace presente de diferentes formas y así se mantiene, se difunde y cobra vida con desdoblamientos incluso imprevisibles. Cada vez más las prácticas profesionales innovadoras que la teoría de la subjetividad nos posibilita deben ocupar nuestra atención de forma prioritaria. Por eso pretendemos apoyar en la medida de nuestras posibilidades todas las iniciativas que ustedes se propongan, prácticas profesionales innovadoras y transformadoras, enfrentando como sujetos los desafíos de su introducción en sistemas institucionales adversos nos coloca. Por último, queremos dar que siguiendo la tradición de los simposios anteriores de recoger en forma de libro los temas y debates de las mesas redondas y el contenido de los cursos de corta duración que se ofrecen por primera vez, hemos comenzado ya a organizar el libro que se deriva de esta edición del simposio con el título Teoría de la Subjetividad, expresiones en la práctica profesional en diferentes campos. Será publicado por la editora Línea en el próximo año 2024. Todos los participantes del simposio, por supuesto, serán invitados a la actividad de lanzamiento. Agradeciendo una vez más en nombre de la Coordinación General a todos los que trabajaron y participaron en este simposio iberoamericano y el cuarto simposio nacional de epistemología y teoría de la subjetividad, encierro nuestras actividades con la esperanza de encontrarnos y abrazarnos con mucha fuerza en 2025. Muchas gracias. Y disculpen por los problemas técnicos. Podem abrir os microfones para dar um tchau, gente. Abraços, beijos para todo mundo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo. Maravilhoso. Ótimo. Maravilhoso pela Maravilhoso. oportunidade. Muito obrigada. Depois dessa finalização, nunca mais a tela.